Olá, Olá pessoal, Vinícius Fernandes aqui, canal O Noventista, para mais um vídeo falando o que eu achei sobre o filme do Lightyear. Finalmente eu assisti. Eu sei que para os padrões da internet eu tô super, ultra, mega atrasado, mas esse foi um filme que acabou que eu resolvi não assistir no cinema. Eu tava tentando assistir com algum amigo e o meu horário não tava batendo com o horário de ninguém, não tava dando. E eu pensei, vou deixar sair na internet, né? E assistir, até porque também é bom que eu vou ter a opção de assistir legendado, né? Então assim, eu não vou falar sobre dublagem do Mion, né? Porque eu não vi dublado, né? Justamente porque eu queria uma imersão maior no filme, né? Porque senão eu ia ficar ouvindo a voz do Mion ali, por mais que eu tenha ouvido falar que ele dublou bem, né? O Wendel Bezerra falou no canal dele, né, que a dublagem do Mion foi boa. É a voz do Mion, né? Ia ficar aquela coisa ali, é a voz do Mion. Teve aquele caso lá do Luciano Huck, né? Mas o problema naquele caso foi que ele não quis ser dirigido, né? Aí a dublagem ficou horrível. Só que de qualquer jeito, mesmo que a emoção tivesse sido melhor lá no Enrolados, né? Ainda seria a voz do Luciano Huck, ia ficar ali aquela coisa tirando a nossa imersão, né? No caso agora, não o Luciano, mas agora o outro do Caldeirão. Eu optei por assistir legendado, né? Também tinha visto muitos vídeos de crítica antes de assistir ao filme. Foi inevitável, né? A gente é massacrado e acaba vendo algum vídeo desses aí. Eu fiquei só ouvindo falar que o filme é lacração total, é muita lacração. Então, assim, eu recebi o convite aqui do meu irmão para assistir. Falou, pô, vamos ver o Buzz. Pô, eu falei, é mesmo, caramba, já saiu na internet? Ela, deixa eu mandar o link aí. Aí eu peguei, né, lá e a gente assistiu. Antes de começar, eu pensei, eu vou livrar a minha mente de qualquer preconceito, né? Vou assistir totalmente com a mente aberta, por mais que eu tenha ouvido muito falar mal do filme, né? Realmente consegui apertar um botãozinho assim na minha cabeça que resetou assim tudo que eu tinha ouvido falar sobre o filme. Eu comecei a ver tipo como uma... E de fato foi uma experiência do zero, assim, não tinha ideia do que eu ia ver ali. Eu já me preparei assim, isso não é Toy Story. É uma história como se fosse antes de existir Toy Story, porque Toy Story lá tem os brinquedos de várias franquias que existem numa realidade paralela à nossa, como se assim, o Buzz fosse algum personagem da TV famoso lá de filme, de alguma coisa, de alguma outra história, e que ele fosse o boneco dele. Então eu já estava me preparando que era um filme sobre a história daquele personagem que no Toy Story existia o boneco. E não teria o Woody, nada disso. E o único boneco que a gente conhece no Toy Story 2, que é lá do universo do Buzz, é o Zurg, né? Comecei a ver o filme, né? Primeira coisa que eu e meu irmão a gente ficou falando, pô, caramba, se a gente achava muito bem feito Toy Story lá, o de 1995, olha só isso agora, como é que tá. A animação tá muito bom, a animação tá muito boa, muito bem detalhada, as texturas, né, também, tudo muito bom ali visualmente, né. E aí começaram a aparecer os personagens, né, do universo dele lá. Personagens que no Toy Story a gente não conheceu, né, foram inventados agora, mas é como se já existissem, né. É porque a gente só conhece o que saiu nos brinquedos lá do Toy Story, que é o Zurg e o próprio Buzz, né. Então a gente conheceu outros personagens lá. Até existiu o desenho do Buzz. Vários personagens lá do universo dele ali foram apresentados a nós. E não são esses do filme. Mas assim, esquece o desenho. Esquece o desenho. Isso aqui é uma outra coisa. E eu consegui também limpar isso um pouco da mente no meio do filme. Ficava pensando assim, cadê aqueles personagens do desenho do Buzz? Mas assim, o desenho do Buzz não fez tanto sucesso. Pouca gente sabe que tinha um bicho vermelho lá. Eles quiseram fazer uma coisa mais humana, né? Então não tem aqueles personagens do desenho do Buzz, que também apareciam no jogo do desenho do Buzz de PlayStation, né? Mas aí esquece isso tudo. Foram aparecendo os personagens lá. Uma amiga dele
amiga que também trabalhava com o Buzz, que depois... eu vou dar um pouco de spoiler, né? Tem uns negócios de viagem do tempo lá, e ela foi ficando mais velha, cada vez que ele viajava pro espaço e voltava, ele tava igual, só que o pessoal envelhecia cada vez 4 anos, aí ela foi ficando bem velha, né? Essa personagem, ok. E aproveitando para falar para vocês que é um filme que eu fui percebendo que ele não é para criança. Primeiro porque ele é um filme de ficção científica. Eu percebi que era um filme com muita fala, assim, fica falando um monte de informação. Complexo, tem que assistir mais de uma vez para entender direito tudo. É um filme dificinho de entender um pouco. Nessa coisa de viagem no tempo. Depois vocês vão ver que fica mais complicado. Novos personagens aparecem, essa amiga do Buzz que vai envelhecendo, tem uma neta, né, que o Buzz conhece, que é muito parecida com ela. Essa neta é uma personagem legal também, mas aí aparece também um cara que é atrapalhado, assim, só sabe atrapalhar, né. Aí aparece uma velhinha também, assim, bem... oi? É uma coisa totalmente inesperada. Às vezes o inesperado pode ser muito bom, mas é uma personagem que não cativou muito também, assim como esse cara que só atrapalha. Também foi apresentado no filme um novo personagem que é um gatinho robô. Eu acho que é meio que pra dar uma referência tostoriana. Ele tem aquele jeitinho de andar assim de boneco, né? Tu vê que ele nem tem articulação no meio aqui. Ele é assim, só articula aqui, ele anda assim, ó. É tipo um brinquedo, ele parece, mas ele é um robô. Então eu acho que é uma referência meio que a Toy Story, assim, mas é um personagem novo ali. Eu fiquei pensando também assim, pô, é mais um personagem nada a ver, assim, que inventaram, mas aí com o desenvolver do filme a gente vai gostando mais dele. Mas o cara que só atrapalha, cada vez eu vou gostando menos, e a velhinha, tipo, pra que ela tá aí? Aí o que eu fiquei pensando? Essa velhinha e esse cara que só atrapalha, eles poderiam ser eliminados, e ponto, ou os dois substituídos por um personagem cativante que fizesse sentido estar ali, porque eles não fizeram diferença nenhuma na história, só pra encher de personagem. E assim, a gente fica vendo o filme, tentando botar a mente como se aquilo é uma outra coisa, não é Toy Story, mas a gente pensa, o boneco do Buzz, se ele tem o laser e ele tem asa, é porque o personagem que o boneco foi inspirado tem que ter essas coisas. Então a gente vê o Buzz atirando com pistola, ele pegando uma espada das costas. Aí fica assim, mas ele não tem espada? Cadê a asa? Cadê o laser? Aí que a gente não pode ter pensamento precipitado. Calma que eu vou falar depois por quê. Aí a gente também fica assim, cadê o Zurg? Já tá na metade do filme. Aí ele aparece, mas assim, não mostra direito. Fica aquela coisa sem revelar direito como que tá o visual do Zurg, né? Aí eu até por um momento pensei, será que vai ficar assim o filme todo sem mostrar direito? E aí vai criando aquele suspense, aí tu pensa assim, pô, vai chegar uma hora que vai revelar assim de um jeito, uma apresentação grandiosa do Zurg mesmo, o visual dele, né? Mas aí do nada, ele aparece assim... fica o filme todo sem mostrar, tipo meio que sombreado, assim, só umas partes da cara. Aí do nada a gente tá vendo lá e o Zurg aparece, taran, e sai lutando lá contra o Buzz, assim, e a gente fica até assim, é o Zurg? Esse é o Zurg? Ué, o Zurg tem 2 pés. Aí, tipo, ele acabou de aparecer e a gente se dá conta que é o Zurg mesmo. Tá, ele tem 2 pés. O boneco era inspirado no Zurg e não tem 2 pés. Mas tá... Vamos ver, o negócio é se o filme é bom ou não é, não importa se tem 2 pés, isso é pra adaptação, pra poder ter mais mobilidade no filme, talvez, pra dar aquela coisa que sempre tem um gigantão que ele dá os passos, né, ele vai andando tum, tum, só pra dar esse efeito, talvez, porque ele é um gigantão, o Zurg, né, até exageraram no tamanho, ele podia ser quase metade do tamanho, já tava bom, mas assim, ele acaba de aparecer, aí quando ele para, encurrala o Buzz e toma um tiro e pum, cai. Aí tu, pô, ficou o filme todo enrolando pra ele aparecer e toma um tiro e cai, tá. Mas aí depois ele... é spoiler, galera. Aí depois ele aparece de novo e a gente fica pensando assim, pô, aqui o Zurg não é o pai do Buzz, que nem no filme fala, né, eu sou seu pai. Tipo, aquela homenagem ao Darth Vader, né, com o Luke. Mas aí tem uma hora que a gente fica assim, não, eu acho que tem uma pessoa dentro desse Zurg, realmente... Ele abre, aí tem uma pessoa. Aí o Buzz olha aquela pessoa e fala, pai? Aí tu pensa, ih, caraca, é o pai dele. Só que na verdade não. É o Buzz, só que velho do futuro,
que parece com o pai do Buzz, porque é o Buzz velho e o Buzz devia parecer com o pai dele. Então assim, o filme tem essas misturas temporais, eu falei que ia ficar mais complicado. Então é um filme complexo, tem que assistir mais de uma vez para poder entender. Eu não vou ficar contando a história toda, né? Mas aí, aquele negócio que eu falei, e o tal do laser e a asa, eu já tava aceitando. Ah tá, eles quiseram botar... Eu já fiquei pensando, eles quiseram botar a arma laser, sei lá, pra ele pegar em alguma coisa e ficar com mais ação, né? Porque se ele só fizer assim, tchum, podem ter achado que num filme assim ia ficar mais sem graça. E tipo, se é um filme que se usa tanta nave, né? Se tivesse a asa, ia matar o sentido das naves, né? Tipo, pra que usar nave se já tem a asa? Tipo isso. Aí eu tava aceitando, pensando, pô, a equipe lá teve reunião, pensou nisso tudo. Tá beleza, o visual do Buzz, quando ele tá com a roupa principal, tá bem lembrando o Buzz, não mudaram tanto, né? Se bem que ele usa várias outras roupas no filme, mas tudo bem, depois ele bota de volta a roupa tradicional. Tá beleza. Quando o filme já tá quase pro final, aí ele usa o laser. E aí, do nada, abre aqui o compartimento atrás e sai a asa. E ele voa lá no espaço com a asa. Eu fui precipitado, pensei que ele não tinha asa, que ele não tinha o laser, e ele tem. Então toda a teoria que eu desenvolvi na minha mente para aceitar que não tinha essas coisas, esquece. Eu não sei porque que ele usa pistola, se ele tem o laser, e para que a nave se ele tem a asa. Mas, tipo... talvez uma nave é mais potente que uma asa, né, nas costas. Então a gente começa a desenvolver pensamentos para convencer a gente em outro sentido, né? A gente quer sempre se convencer a aceitar alguma coisa. Pelo menos eu, né? Porque tem gente que não quer aceitar nada, né? Eu me fiz aceitar uma coisa e depois eu tive que me fazer aceitar o que eu queria ver desde o começo. É porque assim, a gente não pode ter uma expectativa de querer ver o que a gente quer. Tem que aceitar um pouquinho assim, de ser surpreso com alguma coisa, desde que não seja, assim, o chum mulher. Nesse nível também não. Mas, falando nisso, agora que eu vou falar da polêmica, né? Eu nem quis falar no começo que o meu vídeo não é um vídeo para falar de polêmica. Esse é um filme que muita gente deve ter pensado, não vou nem assistir, por causa dos vídeos e as notícias que o pessoal tá falando aí, mal pra caramba do filme. Ah, que o filme foi um fracasso de bilheteria, deve ser uma porcaria. É um filme de lacração, né? Beijo gay. Aí eu vou falar pra vocês, o que eu achei da cena do beijo, do tal do casal de mulheres. Sabe o que eu achei? Uma bobeira. Um negocinho ali, tem gente que nem deve ter percebido isso quando viu o filme. Eu percebi porque eu já estava avisado, né? De tanto ser massacrado sobre isso. Mas foi um negócio totalmente... Ah, era isso que o pessoal tá falando. Um filme todo desse, o pessoal tá falando disso. É uma coisa que eu pensei meio assim, tipo, tá... Eu não sei porque botaram isso num filme do Buzz, mas esse filme não é para criança. Ele é realmente pros fãs que cresceram. Não é um filme para criança, ele é muito complicado. Agora eu posso dizer pra vocês que isso não teve problema nenhum. Deve ter alguém ali na equipe do filme, de um cargo importante ali que é gay, né, e quis botar aquilo ali. Eu vendo, achei assim, fala sério, vai condenar todo um filme, um trabalho desse, bonito, né? Por causa daquilo, deixa aquilo pra lá. Faz a tua versão do filme, corta aquele 1 segundo ali e veja. Esquece isso aí. A história do filme como um todo é um filme ruim? Isso aí fez o filme ser ruim? Não, eu me diverti. Dei risadas, teve piada forçada, teve uma lá que eu falei, essa não precisava. Se eles pegassem esses 5 segundinhos dessa piada aí, que foi gasto de dinheiro naquele trechinho do filme, me desse, eu ia agradecer tanto. Mas assim, uma coisinha que não agrada a gente ou outra não condena um filme inteiro. Foi um momento que eu não acabei de ver o filme e fiquei assim, me devolve esse tempo de vida perdido. Não foi perdido, foi um momento de entretenimento que eu me diverti, né, vendo o filme com meu irmão, foi legal. Uniu a gente ali, que é difícil a gente velho parar com o irmão para ficar vendo um filme, né, a gente se divertiu. Não sei se eu vou querer ver de novo, talvez mais uma vez. Agora que eu já vi legendado, talvez eu veja dublado para dar uma chance para ver o Mion, né, também poder entender melhor, porque um filme já complicado e você ainda ficar lendo legenda é brabo. Eu até vejo de novo com outra pessoa, né? Com um amigo, com noiva.
Não é aquele filme tipo, caramba, eu quero ver de novo, mas não é aquele filme também que, não quero nem ver de novo. Se for pra ver de novo, eu vejo. Cada um vai reagir de uma maneira. Essa foi a minha maneira de reagir. Claro que não vai ser melhor que Toy Story 1, 2, 3. Agora, se comparar com o 4, a nota ali tá parecida, hein? Porque o Toy Story 4, que tem de personagem inventado ali, desnecessário, é muito mais também. Um dos aspectos, né? É um filme com muita informação, muita coisa, dá uma preguiça de assistir de novo. Tanto que eu acho que eu só vi uma vez direito, e depois fui ver de novo com a minha mãe, e eu dormi. Então eu não vi direito uma segunda vez, e olha que é a minha franquia favorita. Com o 3 eles impressionaram, assim, caramba, pior que parecia que não precisava de outro Toy Story, mas esse ficou melhor do que o 2. Aí o 4 é como um filme que parece que não precisava muito existir. E agora o Lightyear, parece que no sentido de precisar existir, ele tem mais sentido de existir do que o Toy Story 4, porque é tipo uma coisa que um dia teria que ter. A história do Buzz fora dessa coisa dos brinquedos, né? Tem sentido existir isso. Fazer um outro filme inventando um monte de personagem de boneco lá só porque uma franquia é grande para dar dinheiro é meio forçado. Aquele Toy Story poderia o 4 ter uma versão cortada, né? Uma versão com muita cena cortada. Pode cortar umas meia hora do filme e cortar personagem pra caramba, seria melhor. Vamos esperar que um dia vai sair. Não vou falar o Lightyear 2 não, porque talvez não, pelo prejuízo talvez, né? Mas um dia deve sair um filme da história do Woody, né? Vão sair filmes de histórias de personagens do Toy Story. Sempre vai sair alguma coisa, vai ter Toy Story 5. Tomara que o 5 seja melhor que o 4, né? Mas é isso, a minha reação não é de revolta, de ficar falando que o filme é horrível. E a cena gay lá, não é nem uma cena, são uns frames ali só. A mulher deu um selinho na outra lá. E tá, deixa isso pra lá. Vai ficar, o filme é horrível, é lacração. O objetivo do filme é a lacração. Eu fiquei, quando eu tava ouvindo o pessoal falando isso, eu achava que o filme todo ia ter lacração, 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 lacração. E ia ser que nem o desenho do He-Man, que é da Tila, na verdade, ela que é principal. Que a mulher lá, a neta, ia ser a principal. A neta da amiga lá do Buzz ia ser a principal, mas não. O Buzz que foi o principal e... Foi um filme bom. E é isso aí, galera. Deem suas opiniões aí sobre o filme. Se alguém pensou igual eu. Se você continua com o mesmo pensamento odiando o filme. Ou se eu falando mudou um pouquinho o seu jeito de pensar sobre o filme. Ou se você ainda vai assistir. É isso aí, valeu, comenta, se inscreve no canal, dá o like, compartilha, visite a lojinha do Noventista que tem muita coisa nostálgica, link na descrição. Fora do Mercado Livre, qualquer produto da lojinha do Noventista tem 10% de desconto. Lá você encontra bonecos como esse aqui, do Buzz, e muitas coisas de Toy Story, e coisas de Power Rangers e tudo nostalgia dos anos 90 e anos 80 e zaz. Valeu, até o próximo vídeo.